Olá, bem-vindos ao Eu Jornalista, um espaço de produção de conhecimento inteligente. Hoje conosco, Léia Oliveira. Ela é jornalista, já trabalhou em telejornalismo, assessoria de comunicação e hoje vai falar um pouco pra gente sobre a profissão. Léia, obrigado por participar do Eu Jornalista. Nada, à disposição. Eu acho extremamente importante, relevante um espaço como esse, né? Onde você tem uma troca de experiências. E para nós que estamos na área há tempo, é tão bom a gente poder compartilhar o nosso conhecimento, né? Aliás, parabéns a vocês por propiciar um espaço aí tão bacana. Você falou em assessoria de comunicação, em telejornalismo. Eu iniciei realmente, Jesus, a gente já se conhece há bastante tempo. Eu tenho 15 anos de telejornalismo e no telejornalismo especificamente eu passei por vários setores, né? Eu iniciei em apuração, depois eu fui para a produção, aí fui para a externa, né, trabalhar como repórter, e de repórter eu fui para apresentação de jornal, editoria, fui editora do jornal. Só faltou fazer mesmo foi edição de imagem, né, e cinegrafia, mas uma experiência muito bacana. Enfim. Hoje, como assessora de comunicação da Unimontes, você tem a oportunidade de trabalhar com o jornalismo científico. Conta pra gente um pouco sobre esse trabalho do jornalismo científico. Então, primeiramente, eu gostaria de pontuar que a assessoria de comunicação jamais deve ser encarada de forma aleatória, Jesus. Eu vivi isso e testemunhei isso. Uma coisa é você ter conhecimento como eu tenho de telejornalismo, experiência, até uma certa popularidade, porque isso às vezes conta, mas é mero engano você achar que pelo fato de você ter esses conhecimentos que você vai chegar numa assessoria de comunicação e vai arrebentar. São coisas completamente distintas. E quando eu tive o desafio e um convite de ir para uma assessoria, ter uma questão minha pessoal e particular, de sair de uma área para ir para outra, eu me preocupei e encarei como um grande desafio. E até especializei em comunicação pública. Para quê? Para que você possa oferecer um trabalho de melhor qualidade. Não basta você entender de televisão, né? E a assessoria de comunicação da Universidade Estadual de Montes Claros é uma assessoria atípica, porque ela é formada por jornalistas que estão há muito tempo em outras áreas do jornalismo, conhecem a especificidade e características dos outros veículos, que facilita muito, né? E, enfim, a gente vem trabalhando com o jornalismo científico, né? O que quer dizer isso? É você trabalhar o jornalismo numa perspectiva mais acadêmica, mais inovadora e tecnológica. A universidade ela é uma grande produtora hoje de artigos, de pesquisas científicas. E qual que é o nosso papel? É divulgar. E divulgar de que forma? De uma forma que a população entenda, que a população reconheça aquele trabalho como algo realmente valoroso. Então o nosso desafio é transformar todo aquele material técnico de um pesquisador, porque o pesquisador está tão envolvido na sua pesquisa que ele vai te entregar um material muito técnico e cabe a nós, jornalistas dessa assessoria de comunicação, transformar numa linguagem mais coloquial, mais acessível, explicar o que exatamente essa pesquisa quer dizer e seus resultados práticos. Então a gente está, eu não vou dizer, eu acho que nunca na vida a gente está 100%, nem deitado em berço esplêndido, mas todo dia você vai administrando, vai melhorando e tentando levar um produto melhor. Como apresentadora também de telejornal, você chegou num nível de excelência. Tanto que várias pessoas hoje perguntam, né? A Léia Oliveira vai voltar para o telejornalismo. Conta um pouco pra gente assim, sobre esse seu trabalho como apresentadora durante tanto tempo e será que existe essa possibilidade de voltar? Existe sim, gente, existe sim. Primeiramente, eu gostaria também de ressaltar e destacar que é impressionante como que a população tem 8 anos que eu estou na assessoria de comunicação da Unimontes e como que a população tem um carinho, chega a ser inacreditável, assim, como essa proximidade que foi criada. Eu venho de uma geração que a notícia ela está sempre em primeiro lugar. Ninguém nunca soube minha manifestação partidária, minha ideologia, enfim. Mas eu sou de uma geração que sempre pontuou e colocou a notícia em primeiro lugar. É uma geração que nunca personalizou. E não que eu esteja criticando, mas eu vim dessa geração. E eu talvez por isso a população reconheça nessas pessoas, não é só Léia, né? Também eu tive colegas altamente experientes, profissionais que estão em outras áreas também, e que a população também certamente tem esse carinho. Mas é porque a gente vem de um jornalismo mais comunitário, em que você realmente se colocava ali como uma ponte entre a comunidade e a produção de notícias, sabe? E eu acho muito bacana isso, porque mostra, não, se você gostou é porque realmente está fazendo um bom trabalho, né? Existe possibilidade? Existe. Eu penso que a vida do jornalista ela é tão rotativa, ela é tão dinâmica, né?
E eu dei um tempo porque eu gosto de novos desafios, né? De vez em quando eu faço uns freelas e tudo, mas eu não descarto a possibilidade, não. Eu acho que se rolar uma possibilidade, de repente, né? A gente vai falar agora sobre mídias sociais, que é algo que você também tem um grande domínio sobre o assunto. Hoje em dia, várias pessoas utilizam através de smartphones, né, para veicular as notícias. Quais são os cuidados que se deve ter nesse contexto? Eu sempre fui defensora da democratização da informação. E nessa perspectiva eu penso que as mídias sociais é uma colaboração infinita, é um instrumento muito bacana, desde que tenha bom senso, né? Muito bom senso. O jornalismo colaborativo é fantástico, na minha opinião. Na assessoria de comunicação da Unimontes, a gente tem um gestor de mídias sociais, que é o André Librelon, um jornalista muito bom, que cuida dessa parte. Inevitavelmente também nós entramos nesse aspecto. E o que a gente percebe, assim, a colaboração ela é pontual, ela é interessante. Mas eu penso também que as pessoas acabam também sendo extravagantes no uso das mídias sociais. Você também é uma pessoa hoje que está sempre atento. O WhatsApp hoje acabou sendo um recurso em que você tem maior quantidade de notícias falsas. Não deveria ser assim, né? Não deveria. Então, eu acho que cabe um pouco de responsabilidade, um pouco de bom senso no compartilhar, no que fazer, nem apurar. É uma perspectiva de um jornalista que está falando, mas eu acredito que a população também, um mero cidadão também, eu acho que tem que ter um pouquinho desse cuidado para que o uso seja realmente mais racional e mais benéfico, né? A gente pensa muito sobre o futuro do jornalismo. Redes sociais, às vezes a gente percebe um certo declínio do jornal impresso para uma convergência de mídia. O que você acredita que vai acontecer com o jornalismo, as principais mudanças? Eu penso que as inovações elas estão aí e há que se ter uma adaptação constante, né? Naturalmente que aqueles modelos tradicionais é difícil realmente hoje tá aí imperando, né? Mas eu ainda acredito, o impresso, por exemplo, você ter uma adaptação, de repente você transformar um jornal que você tinha aí de 14, 12 páginas num jornal menor, com uma linguagem mais... Eu não sei, eu ainda acredito que há como adaptar. E você trazer produtos em que a população possa reconhecer ali também uma comunicação. Naturalmente, as transformações existem e eu acredito que no futuro realmente o jornalismo ele vai ampliar muito mais. Você pode perceber hoje que você consegue fazer uma matéria, postar na rede, sem necessariamente você estar num veículo. E aquele material vai pautar os veículos. É o que a gente está vendo hoje, né? Contrariamente, hoje os veículos de comunicação, rádio, TV, impresso, eles estão sendo altamente demandados pelas mídias, né? E as pautas acabam nascendo exatamente disso. Eu penso que realmente há que se ter uma sensibilidade para essa adaptação constante para que não comprometa o bom jornalismo. Essa é a minha preocupação, porque uma coisa é você ter essa revolução e não ter a preocupação com o conteúdo. Porque produto é muito fácil você fazer, né? Você faz inúmeros produtos, bacana, ótimo. Mas o conteúdo, né? E o direcionamento desse conteúdo, e isso me preocupa. Verdade. Bom, a gente está chegando já ao final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer muito por comparecer e engrandecer, né, esse nosso projeto. Queria deixar agora à disposição para suas considerações finais, de repente uma palavra para motivar essas pessoas que estão ingressando no jornalismo, que estão saindo da faculdade, há de se inovar, há de se empreender. Fica aí o espaço aberto. Tá, muito obrigada. O que eu quero ressaltar também para os estudantes que estão saindo, ou que estão em intenção aí, de repente, uma assessoria de comunicação, é muito bacana, gente, é muito legal. Eu penso que, Leia, e é uma dica que eu dou para vocês, assessoria é o seguinte, onde eu estou e com quem eu estou, né? Eu acho que o gestor é legal, o lugar que você está. Eu vou ser extremamente sincera, hoje houve uma banalização das assessorias de comunicação. Então eu acho que a gente tem que se impor, sabe? Onde eu estou, eu defendo o quê? Que tipo de notícia eu repasso? Eu estou levando seriamente o meu trabalho? Então eu acho muito bacana, num convite de uma assessoria, você verificar que instituição é, que gestor é, sabe? Não é legal, não é uma coisa que vai contra os seus princípios, sai fora, sabe? Eu sou muito firme nessas questões, sabe? É muito bacana, eu penso que seria interessante para um estudante que está saindo da faculdade agora,
de repente passar por alguns veículos, conhecer melhor a característica de TV, conhecer a característica de impresso, de rádio, para depois ir para a assessoria seria legal. Por que isso? Né? Antes que me critiquem. É porque fica mais fácil o seu trabalho. Você conhecendo as características dos veículos, fica mais fácil você fazer essa mediação, essa ponte aí entre a instituição que você representa e entre a assessoria de comunicação. Eu só quero deixar uma coisa clara também, que essa especialização que eu fiz em comunicação pública pela Gama Filho, no Rio de Janeiro, ela foi muito boa assim, para esse caminhar da assessoria de comunicação. Hoje a comunicação pública está despontando muito, eu acho muito bacana essa área aí de estar investindo. Fica a dica, então, de quem entende do assunto. Léa, muito obrigado. A gente fica por aqui. Acesse nosso site eujornalista.com, curta nossa página no Facebook. Obrigado, até mais.